Olá, pessoal, tudo bem? Professor Glenner, História. Estou aqui hoje para resolver uma questão com vocês da FUVEST. Então, vamos lá? A FUVEST nos traz um texto de Max Weber, um texto da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um livro muitíssimo importante desse sociólogo alemão, o Max Weber, um livro do século XIX, e que teoriza um pouco sobre o calvinismo, as regras do calvinismo e o nascimento do capitalismo. Primeiro na Europa e depois na América. Então vamos lá. Vamos ler o texto procurando destacar as palavras-chave. Diz Max Weber, abre aspas, temos de nos emancipar da seguinte visão, que se pode deduzir a reforma das transformações econômicas como algo necessário em termos de desenvolvimento histórico. Por outro lado, não se deve de forma alguma defender uma tese tão disparatadamente doutrinária que afirmasse que o espírito capitalista pôde surgir somente como resultado de determinados influxos da reforma. Essa palavra influxos significaria aqui, nesse contexto, consequências da reforma. Em face da enorme barafunda de influxos recíprocos entre as bases materiais, as formas de organização social e política e o conteúdo espiritual das épocas culturais da reforma, procederemos tão só de modo a examinar de perto se e em quais pontos podemos reconhecer determinadas afinidades eletivas entre certas formas de fé religiosa e certas formas da ética profissional. Por esse meio, serão elucidados o efeito que, em virtude de tais afinidades eletivas, o movimento religioso exerceu sobre o desenvolvimento da cultura material. Então, está aí o texto da FUVEST, com algumas palavras importantes e alguns conceitos importantes. Na verdade, o Weber, ele foi muito sensível na época em que ele escreveu o seu livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ao conseguir enxergar ah, em algumas atitudes da doutrina calvinista um facilitador para o desenvolvimento do capitalismo, como ele mesmo diz no texto. É claro que o capitalismo ele não floresceu somente devido a essas regras calvinistas, a incentivarem o trabalho duro, incentivarem a disciplina profissional, incentivarem o entesouramento das riquezas. Então, tudo isso que eu acabei de dizer, que eu acabei de falar, são princípios da ética calvinista. O trabalho disciplinado e duro, o entesouramento de riquezas, a, a, a ideia de não esbanjar dinheiro, de guardar dinheiro, de conseguir organizar poupanças. Tudo isso vem do calvinismo. Vem do calvinismo. E a influência do calvinismo no desenvolvimento do capitalismo, primeiro na Europa e depois na América, ela é uma influência indireta, mas ela não pode ser, obviamente, desprezada, né? Não é à toa que em regiões com o calvinismo muito forte, por exemplo, o norte da Europa e algumas das três colônias inglesas, o capitalismo ele floresceu com um pouco mais de rapidez. E essa é a ligação que o Max Weber faz muito sensivelmente. Tem é um clássico da sociologia, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então vamos lá para o FUVEST. A partir dessa ideia expressa, dita no excerto, acerca da relação entre o desenvolvimento do capitalismo e alguns elementos da doutrina calvinista, é correto afirmar que as ideias calvinistas impulsionaram o capitalismo e levaram os comerciantes germânicos a buscar a acumulação irrestrita
de capitais. Preciso tomar cuidado com certas palavras em questões de história. O crescimento acelerado dos mercados consumidores facilitou, no século XVI, a aceitação das ideias calvinistas pelos banqueiros e negociantes europeus. As condições materiais e políticas, além das sociais da Europa Central, contribuíram, no século XVI, para a expansão do capitalismo e para a repressão do calvinismo. A união entre os comerciantes contra o Sacro Império Romano Germânico e contra o papado determinou a adoção de práticas capitalistas e calvinistas na Europa medieval. Ou a defesa calvinista do trabalho árduo e o estímulo ao comportamento austero do crente tiveram impactos positivos na formação de condutas adequadas ao desenvolvimento do capitalismo. Então, a gente pode ver nas alternativas aqui da FUVEST que aqui melhor se encaixa com o texto e com o link feito entre a ética protestante e o desenvolvimento do capitalismo é a alternativa E. A defesa calvinista do trabalho árduo, estímulo do comportamento austero, disciplinador do crente, tiveram impactos positivos na formação de condutas adequadas. Estão vendo aqui como não é algo direto, é uma influência indireta ao desenvolvimento do capitalismo. Valeu? Até a próxima!